até o capítulo de número 24, eles são capítulos sequenciais. Você vai ver que não há um subtítulo entre eles, a não ser divergência ou a diferença entre capítulos, talvez para que não houvesse uma escrita direta. Então ele separou ali alguns versículos entre os capítulos e pôs aqui, mas você vai ver que não tem um título, né? Só tem um subtítulo no versículo de número, louvado seja Deus, 17, né? 17 do capítulo 22, versículo 17. Nós vamos aqui, como nós estamos fazendo todas as terças-feiras, contextualizar todos os versículos. Como eu disse, alguns versículos que já foi abordado nos 21 primeiros capítulos anteriores, eu não vou trazer aqui uma explicação, porque nós já falamos sobre isso, né? Como uma mulher iracunda, como o preguiçoso, né? Como a língua. Então, tem coisas aqui que eu não vou abordar e nós vamos passar direto. Mas o que for interessante, que for viável, que viemos falar, nós vamos estar tratando aqui em nome de Jesus. Amém? Então nós já vamos começar, diferente das pregações de família, de libertação e de adoração, nós vamos contextualizando passo a passo em nome de Jesus. Se eu fosse vocês, assim como eu, prestaria bastante atenção, porque Salomão, quando escreve esse livro, ele está tratando de coisas seculares, mas quando nós pegamos ele e trazemos para a nossa vida secular atual, nossa geração, ele aqui nós podemos ver também que ele tratava e trata para nossos dias de hoje de assuntos espirituais. Então é bom que nós venhamos aprender um pouco. Afinal, este homem é o homem mais sábio da terra, segundo a própria palavra de Deus. Antes, durante e pós Salomão, não houve homem com tanta inteligência. Apesar de que, no final da sua vida, ele se afastou, né, de Deus, daquilo que Deus tinha ensinado a ele, não importa, ele escolheu o caminho dele, porque a sabedoria difere do livre-arbítrio. Ele escolheu com a sua sabedoria o caminho do mal. Então, assim como nós hoje, eu creio que aqui tem homens e mulheres sábias e sabem o que querem, escolhe o caminho do mal se quiser. O primeiro passo errado de Salomão foi ter 300 princesas para granjear mais e trazer recursos financeiros sem necessidade para o seu reino, porque cada princesa daquela ele recebeu ali dote, recebeu muitas ajudas dos supostos pais daquelas noivas, ou seja, os reis. E também teve 700 concubinas. O homem não consegue dar conta de uma mulher, para que procurar 1000? E sem contar que com essas 1000 mulheres vem 1000 sogras. E aí é que há a dificuldade, porque tem sogra que são como mães para genros e noras, isso é fato. Mas tem sogras, e nós sabemos disso, que são como bruxas. Eu, graças a Deus, não tenho que falar de minha sogra, é como se fosse uma mãe para mim, desde o dia que eu conheci até o dia de hoje. Não falo isso aqui, ela nem aqui está hoje para puxar saco, e nem minha esposa, e nem Sardinha, mas de fato sempre me tratou com maior deselo, com maior respeito, com maior carinho. Mas tem sogras e sogros e só Jesus na causa. Imagina você ter 1000 sogras, será que as 1000 sogras que ele teve foram boas com eles? Falando só hipoteticamente, porque ele era rei e jamais uma sogra iria procurar nenhum tipo de conversa com Salomão, porque ela não era besta, sabia aonde pôr a planta dos pés. Amém? Então vamos tratar do assunto. São 29 versículos. E eu estava aqui me alegrando que, por causa do subtítulo, entre o 16º, Rodolfo, e o 17º, eu pensei que eram só 16 versículos. Agora que eu tomei um impacto aqui quando eu vi, são 29. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando eu passar direto é porque não precisa de uma explicação nos versículos. Todos entenderam? Estou falando as vossas línguas. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Vamos trazer para os dias de hoje esse versículo. O que é que a graça significa para nós? Quem é a nossa graça? Quem foi dado a nós por graça para que alcançássemos a salvação?
Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, trazendo para os dias atuais, o nosso Jesus é mais importante do que todo ouro e do que toda prata, mas digno de ser escolhido é o bom nome, né? Do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Nós, quando fomos aceitos por Cristo, e não tem essa ideia de Jesus, quer aceitar Jesus, não, Ele que nos aceitou. Quando nós aceitamos Jesus e posteriormente descemos as águas, nós não temos mais o nosso nome na identidade, e não temos mais CPF, e não temos mais os números de identidade. Somos agora servos do Deus Altíssimo. Aqui não tem Juan, não tem Holanda, aqui não tem Agnaldo, aqui não tem Rodolfo, aqui não tem Egnaldo, aqui não tem Marcos, aqui tem homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Melhor é levarmos este nome em nós, como homens e mulheres adoradores de Cristo, do que o nosso nome no nosso primeiro nascimento, que fomos ali registrados pela nossa mãe e nosso pai, no pecado em que nós nascemos. Porque, se não me falha a memória, como o próprio Davi fala, que nós já nascemos no pecado de nosso pai e de nossa mãe. Então melhor é o bom nome, o nome de Yeshua registrado em nossa alma, em nosso corpo e em nosso espírito. E o que? Muitas riquezas, ou melhor dizendo, do que muitas riquezas, porque lá no céu, segundo alguns historiadores, tem ruas de esmeraldas, pepitas de ouro, e a graça, que é o nosso Cristo, é melhor do que a riqueza e o ouro. Porque tem muitos homens, eu falo agora em gênero, homem e mulher, que tem abundâncias de riquezas, abundâncias de recursos financeiros, mas não tem a graça, não tem Jesus. Volta e meia, se você pegar um discurso ou uma entrevista, já falei aqui várias vezes sobre isso, de um grande homem ou mulher renomado na sociedade, tanto aqui como fora do Brasil, em momentos vocês vão ver eles falando, narrando, que eles sentiram um vazio dentro deles, ou sentem em momentos que muitas vezes ele não entende porque este vazio é a falta da graça, é a falta do Espírito Santo. Pode ter todo o dinheiro, todo o recurso, pode ter o nome que tiver, mas se não tiver o Yeshua HaMashiach em sua vida, de nada adianta todo o ouro e toda a riqueza. Como eu disse, no caixão só cabe o corpo e mais nada. Então guarde essa essência que Deus derramou em você através de Cristo, em João 3,16, para que você seja aceito por Deus. Aqui é um conto de fada. A mulher fez uma música, não digo louvor, mas fez uma música bastante inteligente. Trem bala, o trem passa que nós nem vimos. Deus abreviou os dias de vida na terra por causa do pecado do homem. E nós sabemos que o esfriamento vem também por causa da iniquidade, e cada vez mais a forma do homem viver está fazendo com que ele, homem gênero, morra mais rápido, seja de assassinato ou seja na sua saúde, devido a tudo que nós estamos ingerindo, tudo que nós estamos bebendo e comendo, que não são alimentos e bebidas saudáveis. Nós estamos vegetando nesse mundo, mas o nosso corpo, ele vai apodrecer porque vai voltar por pó da terra, mas o nosso espírito vive. A nossa alma tem que ser aceita por Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para que nós venhamos ser bilionários nas hóstias celestial. Então o versículo 2 diz assim: o rico, continuação sobre esse assunto, e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Ou seja, Deus fez o rico, tanto o rico como o pobre. Deus fez o bonito, fez o excelente, fez o feio, fez o horrível. Deus fez o bom, fez o mal. Tudo é criação de Deus, mas o gerar de Deus em nossa vida, ele não se consiste que nós iremos, porque fomos gerados por Deus no batismo nas águas, que ele irá dar, caminho às nossas vidas. Quem vai fazer com que nossas vidas, ela tenha a volta da alma para a presença de Deus, é a nossa conduta. É o que você planta hoje, que você vai colher amanhã. Não se anime com tudo que você vê na terra.
não saia da presença de Deus por causa de conquistas seculares, porque passarão os céus, e se passarão os céus, Juan, e a terra, imagina o carro que o ferrugem come, imagina a casa que a traça, o tempo há de comer, imagina tudo que nós compramos, se isso não será um dia destruído, mas a nossa alma, ela vive eternamente. Então temos que prezar por ela, não ficar gananciando o que o rico tem, o que o pecador tem, o que conquistou. Alegre-se com o que você tem. Pastor, mas eu nasci pobre, pobre você morrerá, mas rico você vai ressurgir em nome de Jesus, da ressurreição dos mortos, com a graça e a riqueza de Cristo em sua vida. Versículo 3: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Porque está vendo o problema, está batendo de frente com o problema. O que é que a Bíblia nos ensina? Desvie-se da aparência do mal, afaste-se da aparência do mal. Então aquelas pessoas que simplesmente vê e acha que nada vai acontecer, Deus está dizendo através de Salomão que vai sofrer penas. Mas o avisado, vocês estão sendo o que aqui agora? Avisados. Estão sendo o que? Doutrinados. Estão sendo o que? Disciplinados. Ou seja, estão sendo avisados. Vocês estão vendo o mal, então tem que se esconder dele, para que você não caia no devaneio do que muitos estão caindo aí. Então vigia o tempo todo, não para de orar, não para de jejuar, não para de buscar a presença de Deus, não deixe que ninguém desestabilize a sua vida com Deus, porque maior é o que está dentro de nós do que o que circula nesta terra. Versículo 4: o galardão de humildade e o temor do Senhor são riquezas, né? E honra e vida. Ou seja, o que é galardão? É quando você busca a presença de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você receberá um galardão de Deus quando você vive prudentemente. Quando eu digo assim, irmão, vai lá, o ID foi dito por Cristo antes de ele, depois dos 40 dias que ele ficou no termo da terra, com quase 500 pessoas que o viram, a ponto de Tomé ter que toca Tomé aqui, nos cravos na minha mão, para você ver que sou eu mesmo. Então, as últimas palavras de Jesus para aqueles discípulos, e reverberaram para nós nos dias de hoje, é: ide por todo o mundo e pregoai o evangelho a toda criatura da terra. Então, receberemos de Deus um galardão, um presente de Deus, uma bênção de Deus, que isso difere da graça, porque a graça já nos foi dada há mais de 2000 anos atrás. Agora, nós é que temos que correr atrás de sermos agraciados por Deus, por intermédio do seu Filho, para que venhamos morar nos céus. Mas enquanto estamos aqui, vamos receber galardões, vamos receber bênçãos, vamos receber a presença de Deus com presentes e coisas dessa natureza. Versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Ou seja, afaste-se do perverso. Tem pessoas que estão na igreja o tempo inteiro, vivendo a palavra de Deus, sendo doutrinado por Deus. Ah, pastor, mas é minha mãe, mas é meu irmão, mas é o meu pai, mas é o meu primo, mas é o meu amigo. Jesus já nos ensinou isso, igreja. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar contigo. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar contigo. Onde foi que estavam os discípulos? Atrás de Jesus. Atrás de Jesus. Jesus vira para eles e fala: minha mãe e meus irmãos são todos esses, ou aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Engraçado que todos tinham Jesus como filho de José, mesmo que seja adotado para alguns, mas ele aponta para os céus, porque ele era filho do grande eu sou. Amém? Então, afastem-se desses tipos de pessoas. Eu não estou falando para que você fique de mal, para que você o ignore, para que você, menospreze, não. Mas Salmos 1 já nos adverte: não ande segundo o conselho dos ímpios, e nem se assente em roda de escarnecedores, e nem ande no meio de pecadores, nem se detenha, no meio de pecadores, e nem ande em roda de escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor, e nela estuda de dia, e estuda nela de noite, para que ela venha te advertir dos males
que possam chegar em suas vidas através dessas pessoas malignas. Espinhos e laços. Espinhos e laços há no caminho do perverso, ponto e vírgula. O que guarda a sua alma retira-se para longe dessas pessoas. Jesus andava com os irmãos biológicos dele, não criam no ministério dele. Jesus andava com Maria, sua mãe. Depois, no final da história, depois da outra Maria, daquela que foi liberta, que ia ser apedrejada, que contou a história, aí houve aí uma aproximação, mas Jesus não andava. Seu irmão Tiago vai se converter depois da sua crucificação e ressurreição, que tem um livro que tem o seu nome, e ele vai falar sobre a língua, e ele também se tornou um entre os líderes das igrejas, ou da igreja primitiva, mas depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas Jesus não andava porque não tinha o mesmo conceito que Cristo. Pastor, aí vou dar aqui porque Aguinaldo é meu amigo de infância, como eu tenho vários amigos de infância que falam comigo no Zap, aí eu vou ter que ir lá e ficar no mesmo local que ele bebendo porque é meu amigo de infância? Não. A Bíblia diz que é para a gente não se deter no caminho de pecadores e nem se assentar em roda de escarnecedores. É meu amigo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Meu irmão, como é que está você? Eu estou bem, graças a Deus, na presença de Deus, melhor impossível. Que Deus te abençoe e te guarde. Jesus te ama. Eles lá e nós cá, para que não haja uma contaminação espiritual. Versículo 6: instrui o menino no caminho em que deve andar. Nós vimos isso também em Salmos 127, se não me falha a memória, 128. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O caminho, entendeu? Ensina o menino o caminho que se deve andar, e quando ele envelhecer, o caminho não se afastará dele. Eu me lembro quando eu tinha entre 17 e 30 e 28 anos, meu pai sempre me falava uma frase: um dia você vai ter a minha idade, você faz isso tudo agora porque você não tem experiência de vida. Ou seja, ele estava me ensinando o caminho que eu deveria andar, me advertindo das drogas, me advertindo da bebida, apesar de que eu bebi, me advertindo da violência, me advertindo dos roubos, me advertindo de coisas. E hoje, na minha velhice, estou guardando isso, porque, olha o que diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, vírgula, e, vírgula, até quando envelhecer, vírgula, não se desviará dele, porque ele ouviu, e não obstante a ouvir, ele guardou, assim como eu. O rico, versículo 7, domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Amém? Temos que aprender a respeitar os nossos senhores, patrões. Temos que aprender a ter para emprestar e não pedir emprestado. E temos que aprender a não sermos humilhados por pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que o nosso. É manter a nossa serenidade, nossa responsabilidade, a nossa vida em acessão, com ética, moral, para que a gente não venha se perder nesses embaraços, para que a gente não venha ter que dar ouvidos a pessoas que venham trazer falas, que venham nos menosprezar ou nos humilhar, sem necessidade. Por quê? É como eu digo aqui sempre: se eu ganho 1.000, eu não posso gastar no mês 1.100, porque se eu passar de 1.000, eu vou estar tomando emprestado de alguém, ou vou estar comprando algo fiado na mão de alguém, ou seja, vou ficar na mão de alguém para que possa me humilhar, se no outro mês que eu tiver 1.000, não tiver 100. Então é pôr os pés no chão, a cabeça no alto, para que não sejamos envergonhados por quaisquer que sejam as pessoas. Amém? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Imagina aí, toma emprestado na mão de alguém, toda vez que vê aquela pessoa: fulano, olha irmão, fica com... eu vou te... como se estivesse pedindo clemência, ajoelhar só diante do nosso Deus. Então vigia, considera a sua vida nas condições em que você está, para que você não venha extrapolar e ter que ser submisso a pessoas que não têm nem moral, para que possa te humilhar. Amém? Versículo 8: o que semear, louvado seja Deus, a perversidade,
cegará males, e a vara da sua indignação flecha. Ou seja, aquilo que você planta, você vai colher. Não precisa ir muito longe, não. Tudo que você planta aqui, você vai colher. Tenha certeza disso. A salvação, ela é diferente, é diferente disso. O que você plantar aqui, meu amigo, você vai colher. Não pense, mas Deus já me perdoou o meu pecado. Beleza, se você não cometê-lo mais, Deus perdoou. Mas se você tiver alguma ação adversa e depois você pensar que não vai ter retorno com aquilo, vai ter. O que semear a perversidade, cegará males. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Não pense que você vai colher o bem. Amém? E a vara da sua indignação falhará. Você pode se indignar como for, não vai ter êxito nenhum. Porque se você fez o mal, do que você queixa o homem? Seus próprios pecados. Então, não adianta você se indignar, porque a sua fala vai virar falácia, vai ser coisas inúteis. Versículo 9: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Já falamos sobre isso aqui também. Amém? Tenha o seu coração em alta para ser caridoso, humilde, e também ser, em nome de Jesus, amigo. Lança fora, versículo 10, ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Ou seja, mesmo que nós lemos no instante, afastem-se de pessoas malignas, para que o mal não sobrevenha na sua vida. Versículo 11: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Quem é o rei? Quem é o nosso rei? Ele é o rei da glória, o leão da tribo de Judá. O que ama a pureza do coração, coração puro, e tem graça nos seus lábios, um lábio não contencioso, mas um lábio harmônico que traz harmonia, terá por seu amigo Jesus. Então vigia no proceder, no agir, no falar, no entrar, no sair, para que ache graça aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor, versículo 12, conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ela transtornará. Pronto, dá ouvidos a Deus e não dá ouvido ao mundo. Como tem lá no livro de Mateus 6,6, tem algum problema para se resolver, entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre si, fala com quem é de direito, ao invés de ficar se queixando com vizinho, com vizinha, que seu marido é isso, que sua esposa é isso, levando as coisas internas da sua casa para pessoas que você não conhece o coração. Talvez você diga assim: eu conheço a vida, e nem conhece. Eu conheço a vida, a pessoa transparece, me transparece uma pessoa tão boa, mas você não conhece o coração. Então conversa com quem vai te trazer frutos e não ervas daninhas. Amém? Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do ímpio, do iníquo, ela transtornará. Versículo 13: diz o preguiçoso. Isso aqui nós vimos em quase boa parte dos capítulos anteriores, tanto do tempo do livro da sabedoria, que é do capítulo 1 ao 9, como do 10 até hoje, que nós estamos no 22º. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, não quer sair de casa. Tem pessoas que estão dentro de casa e chegam assim: fulano, leva esse currículo ali para mim, fala com o patrão de sua empresa ali para mim, porque eu não quero sair, está chovendo, eu não posso me molhar, que eu tenho um problema de alergia, eu tenho rinite alérgica. Ou então, o sol está muito, escaldante, eu não posso tomar sol, meu corpo não pode receber vitamina D. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Uma desculpa para não ir trabalhar. Ou então, aquelas pessoas que trabalham o tempo todo é atestado. Eu trabalhei na empresa onde eu vi dezenas de empregados serem demitidos por causa de atestado, porque as pessoas usavam o dia de segunda-feira como um dia prioritário para lançar atestados nas empresas. Então você está sendo injusto com o seu patrão, com aquele que te empregou. Então, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, vigie, igreja. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá
cairá nela. Fala sobre prostituição e nós sabemos disso, né? Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Versículo 15. A estutícia ou a estupidez, que é a mesma coisa, está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Ou seja, o menino traquino quer que ele recebe reio, o menino traquino quer que ele recebe pancada, porque age estupidamente por causa da idade. Aí é relevante, mas você adulto que sabe o que é errado e continua cometendo o erro, meu amigo, aí a correção é outra. E a correção, quando vem de papai, ela não deixa marca no corpo, mas deixa marca na alma. Então vigia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Versículo 16. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que oprime o pobre. Tem pessoas que chegam com o pobre e gostam de humilhar. Se tem uma pessoa com poder aquisitivo menos do que ela, chegar no hall de amigos dele, ele menospreza. Mas chegar um cara com poder aquisitivo, você quer ver um exemplo? Quando você vê esses grandes caras aí, não vou citar o nome aqui, que não é certo isso, mas esses caras milionários, quando eles chegam em alguns restaurantes, em algumas lojas, eles nem pagam. A presença dele é o dinheiro, porque as pessoas ficam ali trazendo, e há aquele comentário, né, por causa da fama, fulano teve ali naquele bar, e aí o suposto dono do restaurante ou da loja pode até mentir, dizer, olha, ele vem aqui quinzenalmente, e aí chega para ele ou ela, olha, não precisa você pagar não, puxando o saco de quem tem. E quando chega um pobre mal vestido dentro de uma loja, ele trata mal. Eu me lembro de uma vez, um dono de uma certa empresa lá em Salvador, não vou falar o nome também, de uma metalúrgica, e eu tinha muita amizade com ele, só que ele tinha dinheiro, só que ele só andava, Júnior, todo sujo. Ele estava no meio dos empregados o tempo todo, bolinho de ferro, ajeitando ali. E ele contou uma história uma vez interessante, que ele foi até o banco, só que o vice-presidente, como é que chama? Presidente não, gerente do banco, não conhecia ele. E quando ele chegou, que foi até a mesa, que sentou, perguntou, o que é que o senhor quer aqui? Porque ele já ia na mesa, porque o homem era endinheirado, mano. Acho que ele mantinha 70% da rotatividade daquele banco. O que é que você quer aqui? Ele, não, eu sou fulano de tal. Sim, o senhor tem conta aqui? Tenho, mas o atendimento é lá no caixa. Ele, fulano não está aí? Não, está de férias. Posso, peraí. Aí ligou para o gerente. Aí o gerente, passa o telefone para ele aí. Num telefone mesmo, meu senhor, me perdoe, o senhor quer um cafezinho? Mudou completamente o tratamento. A gente vale o que a gente tem. Eu me lembro que um bebê uma vez falou, se você tem R$1, Rose, você vale R$1 para toda a sociedade. Se você tem 1 milhão, você vale 1 milhão para toda a sociedade. Então, o que oprime o pobre, versículo 16, para se engrandecer e a si, ou o que dá ao rico, certamente é pobre de espírito, empobrecerá. Versículo 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, ou ao conhecimento. Então, busca a igreja cada palavra de cada versículo que está sendo dito aqui, e leva para a jornada da sua vida. Não deixe isso entrar aqui, sair aqui não. Tem pessoas que entram aqui na igreja, em todos os cultos, seja ele doutrinário, seja de libertação, seja de família, seja de adoração, e entra como se nada fosse acontecer. Não acontece porque você não dá lugar. Não acontece porque você não vive o que se prega aqui. Não acontece porque você não valoriza a presença e existência de Deus na sua vida. Mas quando você guarda o que lhe é dito, e não obstante aguardar, você faz práticas disso, você vai ser uma pessoa que vai ter grandes acessão em sua vida, em todas as áreas. Amém? Versículo, porque é coisa suave, louvado seja Deus, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. O que eu disse aqui há poucos instantes, né? Falar aquilo que se há de direito, aquilo que se aprende, aquilo que se ouve, de uma forma concisa, de uma forma que você vá bem. Então,
versículo 18 diz, eu vou ler o 17 e 18, ó. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica ao teu coração a minha ciência, porque é coisa suave, e as guardares, ou se as guardares, perdão, no teu coração, e se as aplicares todas aos teus lábios, ouvindo e fazendo prática daquilo que se ouviu. Versículo 19, para que a tua confiança esteja no Senhor e não no homem, a ti tais fácil saber hoje, sim, a ti mesmo, conhece a Deus como Senhor Todo-Poderoso da sua vida, e faz uma comparação de você e Deus, e veja quem é maior. Faz uma comparação de um sheik das Arábias e Deus, para ver quem é maior. Faz a comparação entre o rei da Inglaterra ou rainha com Deus, e veja quem é maior. Ou seja, Deus, ele é maior do que todos e todas, em nome de Jesus. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tais fácil saber hoje em sim a ti mesmo. Porventura, 20, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Então guarda o que está escrito, para te fazer, versículo 21, saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Como é que você vai responder palavras de verdade a quem se alguém enviar alguém para ter uma interrogação, um diálogo contigo, se você não ouve e não guarda? Um exemplo, como é que você vai evangelizar pessoas na rua se você não tem o conhecimento da palavra? Como é que você vai se reportar àquela pessoa? Só com Jesus te ama, Ele deu a vida na cruz do Calvário por você, Deus criou os céus e a terra. Tem que ter um conhecimento abrangente, para que quando a pessoa, se porventura você for evangelizar, conheça um terço da palavra, não te diminuir no meio de pessoas. Então é de fundamental importância que você conheça os princípios bíblicos e o contexto geral da palavra de Deus, para que você não seja enganado e para que não tropece em palavras. Então conhece, igreja, em nome de Jesus, para que o diabo não te ponha debaixo dos seus pés. Versículo 22, não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, né? Nem roube o pobre, não faz isso. E nem chega alguém em tua porta, não trate mal, não atropele com palavras persuasivas, com palavras desmotivadoras ou humilhantes, não. Usa da sua bondade para que Deus possa se alegrar do teu comportamento e derrame graças sobre a sua vida, amém? Porque o Senhor defenderá a sua casa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Ó, vou ler os dois para que nós entendamos. Não roubes ao pobre porque é pobre, e nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua casa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Entendeu, igreja? Então vigia, não acompanhes, louvado seja Deus, o enracudo, o problemático, né? Aquelas pessoas estressadas, não acompanhe ele, e nem andes com um homem colérico, que o todo tempo está com cara feia, criando problemas e contendas com todo mundo, porque vai atrair maldições para a sua vida. Imagina você estar em um lugar que o cara é problemático, de repente você está com ele em um certo lugar, ele procura um problema com alguém, pode ter certeza que você vai receber alguma rebarba. Então o que aqui o rei aqui está dizendo, nos advertindo, ó, não acompanhe os enracudos, nem andes com o homem cólero, problemático, contencioso, que gosta de problemas, que gosta de criar contendas, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Ou seja, é a mesma coisa, quem se junta com porcos, farelos come. Então se você andar com uma pessoa ateia, que não crê em Deus, você vai se tornar um ateu. Se você andar com uma pessoa espírita, você vai se tornar um espírita. Se você andar com um testemunho de Jeová, você vai se tornar um testemunho de Jeová. Se você andar com um malandro, você malandro será. Então, ó o que ele diz, ó: não acompanheis o enracudo, o enracudo, e nem andes com um homem cólero, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua vida, para a tua alma, ou seja, para que você não seja entregue nas mãos do inimigo. Versículo 26, não estejais entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não pegue emprestado, né? Não estejais entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não entre nessa enrascada.
né? Põe o chapéu onde tua mão possa alcançar. Versículo 27. Se não tens com que pagar, por que tiraram a tua cama de debaixo de ti? Se você pegou emprestado, não tem que pagar. Por quê? Aquilo que supostamente você pegou emprestado e comprou um objeto, a pessoa foi lá e tirou de você, porque você pegou indevidamente, sabendo que não tinha condições de pegar. Outra, hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos cristãos, não podemos dar legalidade a Satanás para que as pessoas peguem testemunhos negativos de nossas vidas. Crente que compra e não paga, vai herdar o reino das trevas. Crente que compra e não paga, que pega emprestado e não paga, crente que não gosta de ouvir a verdade para que haja uma transformação na sua vida, esse não vai herdar o reino dos céus, a não ser que haja uma transformação na sua vida. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Não estejai entre os que dão as mãos, 26, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, senão que tens com que pagar, porque tirarão a tua cama de debaixo de ti. Alguém aqui quer dormir no chão? Hipoteticamente falando, óbvio que não. Então considere o seu colchão fofo e macio debaixo de você quando você estiver repousando, mas com a consciência lá no alto, para que o diabo não venha te humilhar diante de Deus. Versículo 28, penúltimo versículo, diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Ou seja, pai me deu limite, minha mãe me deu os meus limites, até aonde eu podia ir. Infelizmente, a geração em que nós estamos vivendo, os filhos não obedecem mais o pai e a mãe, como eu obedecia a meu pai e obedecia a minha mãe, assim como os meus irmãos. Infelizmente, está tendo reversões de valores. Os filhos que mandam nos pais. Só que o filho que desobedece a mãe e pai, e é bíblico, diminuirá o dia de vida na terra, o tempo de vida na terra. Quantos jovens aí, como eu disse aqui, conheci tantos jovens que já foram enterrados e todos eles assassinados, inclusive meu filho, com 18 anos em 2011. Por quê? Não ouviu o conselho de papai. Então, se não tens com que pagar, versículo 28, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Hoje, a mídia está aí, exacerbadamente, colocando goela abaixo, né? O homem transexual, a mulher bissexual, o homem bissexual, o cara pode ter o quê? Crianças, né? Da idade, louvado seja Deus, de Davi, desses meninos podem optar pela sua opção sexual, porque a sociedade está empurrando goela abaixo, né, tirando a família conservadora e pondo agora as novas gerações. A criança pode optar pelo seu modo operante de viver. Eu quero ser homem. Uma menina dizer eu quero ser homem, e uma menina dizer eu quero ser mulher. Nós estamos vendo essa briga aí dentro dos meios políticos. Por quê? Uma certa parte das pessoas querem uma coisa e aquele que conserva e guarda os regimes conservadores querem outra. E é o certo, é guardar, né? Eu digo aqui, não tiro isso da minha boca. Não entra na minha cabeça 2 homens ou 2 mulheres criarem uma criança dentro de casa. Foge dos conceitos bíblicos, foge da ideia de pai e mãe. O homem não pode engravidar e a mulher não pode fazer filho. Não existe. Aí chega dentro de uma casa, me diga, me explique psicologicamente como é que vai ficar a cabeça de uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, quando vê papai e papai se beijando, ou mamãe e mamãe se beijando. Você não pode falar isso não, você vai ser homofóbico, não pode. Mas eles podem esculhambar com o cristianismo e destruir a Bíblia de todas as formas. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então cuidado com os seus filhos, porque isso não acontece só com filho de pessoas que estão lá fora não. Tem acontecido e muito com filhos de pessoas que estão dentro da igreja. Aquele infeliz, vou usar esse termo, aquele JA, né, subiu mais um degrau para o inferno, né, se tornou agora ele, na visão dele, totalmente mulher. Ali é conhecido biblicamente, Júnior, como escarnecedor. E te digo mais, ainda tem idólatras que se julgam cristãos, que ainda seguem um maldito daquele.
que Deus tenha misericórdia daquela vida e daquela alma. Ele se transfigurou mulher. Ele não é mulher, ele é homem, como eu, como você. Ou seja, é como o Nicolas, um deputado, estava falando: eu me sinto mulher, então vou ser mulher. Em um estado aí da Flórida, se não me falha a memória, na Europa, o cidadão entrou, um de menor com saia no banheiro de mulher, estuprou uma menina. Estava vendo uma reportagem. E agora? Quem responde isso? Sabe o que deu, Júnior? No tribunal de júri lá, ele caiu para dentro do jovem, a polícia pegou ele e foi preso por desacato da autoridade e pôs baderna dentro do fórum. E aqui no Brasil, o que é que acontece com um menino desse? Vão tentar ressocializá-lo. Quando encontra um pai doido, meu filho, quando ele encontra um pai doido, ele vai ter que se ressocializar com Exu Caveira. Então, nossa nação, nosso mundo está assim. Então, olha o que ele disse aqui num dos versículos: ensine o seu filho o caminho que se deve andar, e ele considere aquele caminho até na sua velhice, para que ele seja salvo. E tem crentes seguindo essas modas nesta geração medíocre. Essa semana, hoje de novo, Júnior, eu vi uma mulher passando com outra no shopping, aqui em Salvador. A mulher se vestiu de cadela, botou orelha, botou um rabo, e a mulher andando com ela como se fosse. Aí eu vi um pastor falando na rede social que o cara disse que se considerar mulher, ele é mulher e pronto, e ninguém pode dizer o contrário. Aí o pastor disse: eu me considero rico, eu estou no corpo errado, eu me considero rico. E quem vai entrar com ação em minha vida social vai ser o quê? Vai ser o que isso? É transfóbico? É homofóbico? Vai ser o que agora? Eu me sinto rico, eu quero estar no meio de pessoas ricas. Então ele se sente rico, onde tem as personalidades do Brasil, ele vai entrar, vão deixar ele entrar em espaços VIPs? Não vai, porque ele é pobre, não tem condições. Mas um homem pode se vestir de mulher e entrar no banheiro de mulher. Se eu estiver no lugar, ele não entra não, bacana. Se eu tiver, não entra não. Se minha mulher tiver, Júnior, e ele estiver no banheiro, irmão, você não vai entrar aqui não, pode ter certeza disso. Você não vai entrar não, bacana. E não tem negócio de ficar filmando para mostrar. Não. Pode ligar, se alguém quiser filmar, pode filmar. Ele não vai entrar. Senão não me chamam, não vou dizer meu nome não. Ele aqui não vai entrar. Pode ter certeza, bacana. Daí, você vai para o banheiro de homem. Você tem vagina, varão? Só se você me provar. Vem aqui no banheiro, vou baixar. Se você tiver vagina, você vai entrar lá. Se tiver um pênis aí, você vai entrar comigo no banheiro dos homens. Vem cá, Aguinaldo, fazer aqui uma representação. Você vai entrar comigo, varão? Em nome de Deus, você vai entrar comigo no banheiro dos homens. Vá, baixa as calças, deixa eu ver. O que é que tem aí? Tome vergonha de sua cara, vagabundo. Vá para o banheiro dos homens. Você está sendo homofóbico, transfóbico. Me empreenda. Intolerância religiosa, que sofremos todos os dias. Você não pode falar o que é certo e o que pensa, porque estão tirando as suas contas no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Mas você pode ouvir escarnecedores, idiotas, formadores de pensamentos, e você pode aceitar. Que país é esse? Como dizia já Renato Russo, que país é esse? E parece que tudo está acontecendo como se fosse um jogo de futebol, num campo de várzea, domingo, 10 horas da manhã. Normal. Vou repetir de novo, Júnior. Se eu estiver no local, pode ser Shopping da Bahia, pode ser o Shopping São Cristóvão, pode ser onde for, Rabelo, não vai entrar não, pai. Você não é pastor? Pastor sou. Por isso mesmo que ele não vai entrar não. Vai chamar a polícia, ela chame. Saiu daqui preso, mas ele não entra no banheiro. Temos que fazer valer a pena o Estado de Direito, que direito vivemos, e conservando as coisas de Deus em nossas vidas. Deus, Ele fez Adão e Eva.
Deus, ele fez Adão e Eva para que procriassem na terra. Homem com homem não procriam, mulher com mulher não procriam. Ainda pega e bota uma criança rabelo dentro de uma casa, tendo que ver o homem com homem fazendo sexo e mulher com mulher fazendo sexo. Me diga se psicologicamente uma criança vai ter uma pré-adolescência, uma juventude e uma vida adulta saudável mentalmente. Que a ciência prove isso aí. Com misericórdia, tenha pena desses meninos que estão crescendo agora, que eu já estou para lá, mais para lá do que para cá. Versículo 29 e o último versículo. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Porque se diligentemente você viver, você vai ter uma ocupação muito mais favorável do que outras pessoas que vivem dissolutamente. Não negociem os seus princípios, não aceitem essas novas ordens, não deixem se levar por homens de ideologias renovadas, cauterizadas pelas suas próprias mentes. Eu conheço um Deus que fez do pó da terra o homem, conhecido como Adão. E conheço o mesmo Deus que pôs o homem no profundo sono, e da costela do homem ele fez a sua companheira e não seu companheiro. Então guarde seus valores, guarde os seus valores, ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar, em nome de Jesus. Dá uma salva.